Professora Andréia. Iremos trabalhar a disciplina de Ciências na turma do 9º ano, nesse 4º bimestre, onde o conteúdo será a estrutura do átomo. Para estudar o átomo, existe uma teoria chamada atomística, que é a parte da ciência que trata os átomos e suas propriedades, ou seja, suas características. Tudo é matéria. Tudo que existe e ocupa um lugar no espaço é feito de matéria, o corpo dos seres vivos e os elementos não vivos, como o ar, a água, o solo e os objetos, são formados de matéria. Chamamos de material aquilo que é formado de matéria. Ou seja, se eu pego a árvore e transformo ela em uma cadeira, é uma matéria. Então, o que são átomos? O átomo é a menor partícula que ainda caracteriza um elemento químico, significa indivisível. Então, quando a gente estuda a tabela periódica, que tem aqueles elementos químicos, nada mais é que cada um tem a sua característica única, onde há a representação desse átomo, que é a identidade de cada elemento químico. Estrutura do átomo, o núcleo. Vejamos aqui, nós temos o núcleo, que ele é uma região maciça, compacta e densa que fica no centro do átomo, onde nós temos os prótons, que são partículas positivas, os nêutrons, que são partículas neutras, isso é, são nulas, não apresentam carga elétrica. Na eletrosfera, é uma região periférica ao redor do núcleo, onde os elétrons ficam girando em volta desse núcleo. E os elétrons são partículas negativas. E eles têm a mesma quantidade de elétrons como de prótons. O elemento químico, quando você for observar na tabela periódica, exemplo que eu coloquei aqui, Na, que é o sódio, ele é representado por um símbolo, ou seja, por uma letra sempre maiúscula e podendo ter uma letra minúscula, dependendo do nome do elemento químico, para diferenciar de outro. Na tabela você vai encontrar o número atômico, aqui em cima, e a massa atômica desse elemento. O número atômico é a identidade desse elemento químico. Ele sempre vai ter esse número, ou seja, se você souber o número atômico do elemento químico, você vai saber qual é ele, certo? Vamos lá. Vamos ver essa representação aqui, número atômico e número de massa. Eu tenho aqui X, que é a representação de um elemento químico qualquer da tabela periódica, onde aqui em cima eu tenho o número da massa, que é representada pela letra A, e eu tenho aqui embaixo o número atômico, que é representado pela letra Z. Os átomos são caracterizados pelos números atômicos Z e o número de massa A. O elemento químico caracterizado-se pelo número atômico Z. Se eu quero achar a massa desse elemento químico, eu somo o número atômico com o número de nêutrons. Aqui é a representação de dois elementos, o sódio e o enxofre. Aqui em cima eu tenho a massa dele e aqui embaixo eu tenho o número atômico. Notem que são números diferentes, ou seja, é a identidade dele. Aqui no enxofre eu tenho a massa, 32, e tenho o número atômico dele, 16. Certo, gente? Então, bons estudos, até a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o átomo.